Nome do livro: O Sétimo Selo, O Silêncio dos Céus. Autor: Irmão Vigílio. Psicografado pelo médium Antônio Demarque. 10. Acompanhando os resultados. Já havia transcorrido mais de 6 meses desde que assistíramos à Assembleia das Trevas com o início do plano de ação de Érebo e Polifemo. Sob a tutela do instrutor Ulisses, acompanhamos centenas de reuniões espirituais realizadas no plano material, incluindo as evangélicas, católicas, espíritas e demais credos sem restrição. O instrutor informou-me de que naquela noite haveria uma reunião no grande salão da colônia, da qual participariam os mais altos dirigentes de nossa esfera, para uma análise mais profunda da situação diante da ação dos espíritos perversos. Era necessário preparar um relatório objetivo para que fosse reportado aos espíritos superiores a respeito da reação do ser humano diante do envolvimento das forças do mal e as respostas das criaturas humanas diante dos alertas até então divulgados pelas forças do bem. Ouvindo as informações do instrutor, meditei. Qual a necessidade de uma reunião de avaliação e a preparação de um relatório para ser reportado às esferas superiores, informando sobre a situação que a humanidade está passando? Os espíritos superiores não detêm condições para acompanhar mentalmente ou por meio de sintonia vibratória a evolução dos acontecimentos no dia a dia? Se já estava previsto com antecedência de milênios que este seria o período da grande transição, que nesta época haveria a atuação violenta das forças do mal, que as forças do bem estariam alertas e atuando em favor da criatura humana para anular ou pelo menos minimizar as consequências do ataque maciço dos trevosos, qual o fato novo que os espíritos superiores esperavam? Mal acabara de formular meu pensamento e o instrutor Ulisses trouxe-me apontamentos preciosos. Na verdade, Virgílio, é bom que se esclareça e que as criaturas humanas tenham ciência do fato. Em todo o universo existem inumeráveis mundos que gravitam e cintilam sob o comando e sabedoria do Altíssimo, que tudo criou e tudo sustenta com seu amor, poder e glória infinita. Nada existe fora do Criador, que tudo comanda, e tudo está envolto em seu seio amoroso, gerando vida e luz, sob o manto da bondade e misericórdia, porque o Pai ama cada um dos filhos seus. No celeiro do universo, humanidades proliferam no regaço de cada planeta que orbita na infinita sabedoria do Pai Eterno, e sob seu comando caminham, evoluindo sempre até atingirem a perfeição, quando serão a imagem do próprio Criador. Nesta caminhada inexorável, os ciclos evolutivos se repetem. O espírito inicia sua jornada em um planeta primitivo onde, na condição primitiva, aprende a desenvolver os sentimentos, mas ainda imperam os instintos animalizados. No estágio seguinte, atinge o ciclo de expiações e provas, no qual o espírito já evoluiu e alcançou a condição do raciocínio, e com isso conquistou o livre-arbítrio, mas ainda se encontra prisioneiro dos instintos. O amor já se manifesta, mas os instintos ainda são muito fortes, pelo fato de já deter o conhecimento e o discernimento do que é certo e errado. O espírito, então, passa a ter responsabilidades por seus atos, adquirindo débitos diante de suas atitudes erradas e, por essa razão, necessita das expiações e provas para a devida reparação do mal que praticar. O próximo estágio é o da regeneração, onde estarão presentes apenas aqueles que foram aprovados na grande prova de seleção, para que adentrem este estágio os que detêm em seus corações sentimentos mais nobres de bondade e mansidão. No ciclo da regeneração, embora ainda exista a presença do mal, o bem já se encontra fortalecido e prevalecerá, superando os resquícios do mal, que será debelado à medida que as criaturas vencerem as deficiências de que ainda são portadoras, até o triunfo completo do bem, e o amor do Cristo resplandecerá sobre toda a humanidade.
O instrutor falava de forma pausada para que eu pudesse anotar com cuidado suas ponderações. Como podemos observar, continuou, os ciclos se renovam a bem do próprio ser humano que deve evoluir, conquistando com suas lutas e esforço pessoal a ascensão em direção à perfeição, destino indelével de cada um de nós. Como esses ciclos se sucedem em todos os quadrantes do universo, os espíritos superiores possuem antecipadamente informações sobre a época em que esses ciclos ocorrerão em cada planeta respectivo. Com o nosso planeta não é diferente. Informam-nos nossos superiores que existem comunidades de espíritos puros e perfeitos que habitam esferas mais elevadas, onde apenas a luz existe. É algo que estamos distante de imaginar, pois não dispomos de termos comparativos para nos expressar. Nem mesmo em pensamento podemos imaginar sua grandiosidade e beleza, porque nestas paragens existe apenas energia em forma de luz que brilha incessantemente, emanada do próprio Criador em seu amor infinito. Os espíritos que habitam essas esferas, encontrando-se em comunhão integral com o Criador, captam dessa forma o pensamento do Verbo Divino, manipulam as energias cósmicas, condensam essas energias, dão formas a galáxias, nebulosas, estrelas e planetas, na condição de copartícipes na grande obra da criação. Não podemos localizar essas esferas, nem esses espíritos, no tempo ou espaço, porque vibram na dimensão divina. Jesus Cristo é um dos membros desta comunidade e coube a ele a sintonia da vontade do Pai ao ato de amor para criar nosso planeta. Jesus foi o sublime arquiteto que, manipulando energias cósmicas, condensou e deu forma ao nosso planeta. Acompanhou todas as etapas evolutivas, desde as convulsões telúricas, o resfriamento, o surgimento das primeiras formas de vida, e com amor incontido acompanhou todas as etapas que, sob sua tutela, se desenvolviam até o surgimento das primeiras manifestações humanas na Terra. Nos milênios incontáveis, Jesus nos viu surgir como criaturas humanas, desde os antropóides, o Homo erectus, o Homo sapiens, acompanhando-nos passo a passo até os dias atuais. Por isso, o Mestre nos amou tanto e fez questão de vir pessoalmente nos trazer a grande mensagem da Boa Nova, doando-se para nos resgatar das teias da ignorância. As palavras do instrutor eram profundas e emocionantes. Imaginei que Jesus, em sua missão sacrificial, renunciara às esferas luminosas onde habitava e descer até nós, submetendo-se às vibrações densas e pesadas do planeta, se fez presente em um corpo físico. Sem privilégios, sujeitou-se às leis que regem a matéria e aqui viveu 33 anos sob o jugo da incompreensão das criaturas. Doou a própria vida num sacrifício extremo para ensinar e exemplificar seu amor, mas o ser humano ainda pouco conhece a respeito de Jesus e de seus ensinamentos. Por quê? Perguntei a mim mesmo. Por quê? Transcorridos mais de 2000 anos, aqui estamos nós, vivendo um ciclo de transição, ainda digladiando com o nosso semelhante, preocupados com o nosso ego, incapazes de perdoar os desafetos, entregues aos melindres e mágoas pessoais, insensíveis aos tristes e aflitos da vida e esquecidos das palavras e dos ensinamentos de Jesus. Que pena! Recordei a tristeza de Jesus ao verificar que mesmo entre seu próprio povo não era compreendido nem aceito. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Nota de rodapé, Mateus, capítulo 23, versículo 37. Fim da nota de rodapé. O instrutor complementou meus pensamentos. Tens razão em seus pensamentos, Virgílio. O divino amigo não mediu esforços nem sacrifícios. Poderia ter enviado outro mensageiro
para nos trazer a grande revelação do Deus que é amor e misericórdia infinita, cujos ensinamentos se resumiam na lei do amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas não, a mensagem era de suma importância, de forma que veio pessoalmente para viver a grande mensagem de amor entre os homens, que não o compreenderam. Escolhemos Barrabás naquela época, e Jesus foi para a cruz, e sua morte em holocausto foi o exemplo final de sua grande missão. A grande tristeza do Mestre é que, transcorridos mais de 2000 anos, continuamos escolhendo a Barrabás em detrimento de Jesus, o que não mais se justifica, pois naquela época o ser humano podia alegar ignorância, mas hoje temos a obrigação de conhecer o Evangelho e seguir seus passos. Mas o ser humano ainda vive para as emoções do momento, envolve-se com as glórias passageiras, entrega-se aos devaneios e distrações perniciosas que o levam a despenhadeiros tenebrosos, porque ainda encontra-se distanciado do amoroso Mestre que tudo fez por nós e, o que é mais grave, não se dá conta do que ocorre à sua volta no campo da espiritualidade. Poderíamos fazer uma comparação desta passagem de Mateus com a própria situação humanidade. Meus filhos amados, quantas vezes quis eu te reunir sob o jugo do meu amor, como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, e não o quisestes. Nota de rodapé. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Fim da nota de rodapé. Por essa razão, Virgílio, é que os espíritos superiores acompanham com interesse o desenrolar dos acontecimentos em nosso planeta. Jesus é o interessado direto e, sob seu comando amoroso, pleiades de espíritos luminosos envolvem a Terra no amor incomensurável do Mestre, que é graduado de escala em escala, de forma que, mesmo aqueles que vibram sobre a sintonia do mal, se conseguirem, em virtude de algum acontecimento relevante em suas vidas, alterar seu diapasão vibratório, serão imediatamente alçados à vibração do próprio Cristo. Porém, de nada adianta a luz que brilha se a criatura humana, por vontade própria, busca a escuridão. Jesus acompanha passo a passo o ser humano que ele tanto ama e que, infelizmente, como naquele dia triste da história humana, ainda faz a opção por Barrabás. As hostes espirituais, sob o comando de Jesus, se desdobram no exercício do amor pela humanidade, e nós temos levado as mensagens e os alertas para o ser humano que, no corre-corre do cotidiano, não compreende ou ainda não leva a sério as mensagens recebidas, seja no centro espírita, nos templos evangélicos, nas igrejas e demais casas de oração. O instrutor fez breve pausa para em seguida prosseguir. Mais do que ninguém, o Divino Mestre sabe que, pelo estágio evolutivo em que a humanidade se encontra, haverá um número significativo de perdas com os que forem reprovados no exame final e, portanto, retornarão às primeiras lições negligenciadas em um novo planeta que se encontra em estágio primitivo de evolução. O Mestre sabe de tudo isso, mas, acima de tudo, nos ama incondicionalmente e, por esse motivo, jamais desistirá de qualquer ovelha do seu rebanho. Na parábola da ovelha perdida, Jesus deixa claro que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele na segurança do aprisco as 99 saindo à procura daquela que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior alegria sentirá por causa desta do que pelas outras 99 que não se extraviaram. Nota de rodapé. Mateus, capítulo 18, versículos 11 ao 13. Fim da nota de rodapé. Assim continuou o instrutor, embora o divino amigo saiba que muitos serão banidos para um planeta inferior
em benefício próprio e em benefício da humanidade que herdará a Terra, as hostes espirituais sob seu divino comando se desdobram em esforço contínuo para que todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas, tenham tantas oportunidades quantas necessárias para que o Divino Pastor possa resgatar, nem que seja no fundo do abismo, a última ovelha perdida. Depois, restará apenas a tristeza pelos renitentes que participaram por opção própria, porque rejeitaram todas as oportunidades que lhes foram proporcionadas. Mesmo assim, Jesus jamais se esquecerá dos degredados e os acompanhará à distância, com seu olhar compassivo e amoroso, esperando que, no futuro, após os milênios de luta e de dor, em um planeta inóspito, quando comparado com a Terra, retornem redimidos ao seio do Mestre amoroso ou continuem como missionários no novo planeta que os acolheu, como filhos indisciplinados. Imaginei a grandiosidade e a complexidade do planejamento planetário no que diz respeito à evolução das humanidades, dos inumeráveis mundos que rodopiam no infinito cósmico. Tudo obedece aos planos da criação superior, que tem o princípio e os desígnios no seio do Pai Eterno, dos quais Jesus Cristo é um dos sublimes arquitetos na realização desse grandioso plano. Ninguém se perderá, pois mesmo aqueles que seguirem para o desterro terão a oportunidade do recomeço, resgatando com suor e lágrimas a própria redenção, para um dia sentirem-se dignos de retornar à companhia amorosa do Cristo e do Pai Eterno. O instrutor acompanhava o teor de meus pensamentos e o concluiu com considerações oportunas e esclarecedoras. É assim mesmo que funcionam os mecanismos da sabedoria do Criador, Virgílio. A dimensão do amor de Deus para com seus filhos é inimaginável para nosso entendimento, e jamais poderíamos imaginar que o Pai criaria filhos para depois os condenar ao fogo das penas de forma irremediável. Assim, zelosos de que somos do amor do Pai Eterno e de Jesus, não podemos medir esforços, pois vimos nos ensinamentos do Mestre que aquela ovelha resgatada trará muita alegria ao coração amoroso do Divino Pastor. Como sabemos, o mal é transitório, mas o bem é eterno. Dessa forma, espíritos devotados ao mal, como Polifemo e Érebo, que aliciam irmãos menos felizes para suas fileiras na pretensa ofensiva contra o bem, não perceberam que tudo se transforma ante o amor do Criador, e também eles, um dia, cansados e desiludidos, retornarão como filhos pródigos na busca da casa paterna, envergonhados pelas lutas inglórias, travadas na rebeldia insana contra o Senhor da vida. O Pai espera pacientemente o retorno de cada filho transviado. Entretanto, enquanto isso não acontecer, cabe a nós a responsabilidade do trabalho amoroso para minimizar os danos transitórios, poupando de dores desnecessárias as ovelhas distraídas do caminho, para não caírem nos abismos insondáveis dos despenhadeiros escuros das tentações. As palavras do instrutor traziam importantes esclarecimentos. Era confortante saber que até aqueles que personificam o mal também terão a oportunidade da redenção em um futuro, quem sabe, não muito distante. O tempo se encarrega de tudo, e o bem sempre prevalece, apesar do aparente domínio do mal, típico de um período de transição como o que vivemos. Naquela noite, comparecemos com alguma antecedência ao grande salão da comunicação para todos os planos da colônia. Era uma reunião restrita, segundo me adiantou o instrutor Ulisses. Enquanto aguardávamos o momento aprazado, o instrutor conversava com companheiros da colônia Irmão Nóbrega e em alguns convidados de outra colônia que estavam presentes para aquela reunião. Fiquei surpresa ao identificar entre os presentes um querido amigo de longa data, o professor Licurgo. Abracei o amigo com alegria, pois tínhamos sido contemporâneos em São Paulo, lecionando na mesma escola no fim da década de 1950.
Embora na época o professor Licurgo tivesse mais idade, nutríamos um pelo outro grande respeito e amizade. Como vai, Virgílio? Que alegria reencontrá-lo! Cumprimentou-me com um abraço afetuoso. Digo o mesmo, professor. Ao revê-lo, sinto como se estivesse fazendo uma viagem no tempo. Saudades de uma época romântica e de sonhos, de um tempo em que a missão do professor era mais valorizada e respeitada. O professor Licurgo respirou fundo e, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Nem me fale, Virgílio, nem me fale, disse com um sorriso melancólico. Confesso que tenho desenvolvido um trabalho junto de escolas, professores e alunos, e o que tenho visto deixa-me profundamente triste ao verificar a situação atual do ensino, das condições de precariedade das escolas, dos professores que se esforçam para fazer o melhor e o descontrole dos alunos. É notório, pois todos sabem, que o futuro de uma nação é oferecer suporte educacional para as suas crianças. Mas o que temos assistido em nossa pátria são os poderes públicos perdidos em um emaranhado sem fim de leis anacrônicas e ineficientes, discursos vazios de políticos inescrupulosos, desvio do erário público e corrupção desmedida, cuja consequência é a falta de verbas para construírem novas escolas, oferecerem mais dignidade aos professores e cuidarem com mais responsabilidade de nossos jovens. Em nossa época, rememorou o professor, saudoso, a grande responsabilidade dos pais era educar seus filhos que iam à escola para serem alfabetizados. A educação vinha de casa, do lar, do berço. Se o pai recebesse algum bilhete do professor ou diretor, comparecia à escola para tomar conhecimento do ocorrido. Em casa, o filho era devidamente repreendido. Havia civilidade, respeito e edificavam-se cidadãos. As coisas mudaram muito, Virgílio. Temos acompanhado e visto professores acuados na própria dignidade, agredidos fisicamente e desacatados em sua autoridade por alunos desrespeitosos e malcriados. Observamos ocorrências absurdas ao verificar atitudes de pais que hoje comparecem às escolas para ameaçar o professor porque o filho sofreu alguma reprimenda. Vemos leis e estatutos ultrapassados. Se no início trouxeram benefícios, deveriam ser adequados e corrigidas com o passar do tempo, na medida das necessidades, e lamentavelmente não o foram. Observamos hoje que essas leis e estatutos provocaram desvios perigosos e têm causado muito mal diante do descaso e da falta de estrutura dos lares, onde pais e mães são omissos na educação de filhos agressivos e mal educados, abrindo perigosas portas para as drogas, e da marginalidade que ronda escolas da periferia e mesmo das regiões centrais das grandes cidades. O resultado não poderia ser mais desastroso. O ensino público deficiente, a falta de estrutura física, os professores desmotivados e acuados, os pais omissos e ausentes na formação moral de seus filhos e, finalmente, os adolescentes que destroem o patrimônio que deveriam zelar em benefício próprio, jovens que disputam poder agredindo professores e colegas mais fracos, criando uma triste realidade em que apenas em um futuro próximo será possível avaliar a exata extensão dos estragos provocados pelos descasos e desmandos de nossos legisladores. O professor falava com emoção e seus olhos estavam marejados de lágrimas. Acompanho com extrema preocupação esse estado de coisas, Virgílio, porque também nas escolas as forças do mal se infiltraram de forma perigosa e sorrateira, aliciando jovens desprevenidos que têm sido vítimas de assédio ostensivo por parte de espíritos trevosos. O grande problema é que tudo começa em casa, pois muitos não têm um bom exemplo dentro do próprio lar e reproduzem a falta de estrutura familiar. Zombam e zoam, como dizem na gíria típica dos colegas que são comportados e dos que falam em religião.
Falar de Deus, falar de Jesus, é motivo de chacota e pilhéria, até de agressão. As drogas têm invadido de forma ostensiva o ambiente escolar, atingindo alunos cada vez mais jovens. O mal se agrava com o aliciamento dos jovens por parte de marginais perigosos que se aproveitam das brechas da lei em benefício do crime, de forma conveniente. O jovem aliciado funciona como para-raios da criminalidade, assumindo culpas pela condição de inimputabilidade. Para o jovem que se desviou do caminho, fazer parte de uma facção criminosa, ostentar uma arma, é o máximo, significa status, significa que é respeitado na roda, autossuficiente, ganha dinheiro fácil, exibe roupas de marca e é disputado pelas garotas. As portas largas, o dinheiro fácil, a admiração que conquista, encobrem um problema de gravíssimas consequências que acaba sendo maquiado pelos aparentes benefícios. O jovem infrator que adere ao caminho do crime sente-se confortável diante de leis condescendentes e ineficazes, sente-se estimulado a prosseguir pelos caminhos tortuosos porque, infelizmente, as leis e o poder público falham clamorosamente no trabalho de educação desses jovens, cujo futuro torna-se incerto e nebuloso. Louve-se os esforços para a reeducação e ressocialização, mas as ações ainda são débeis e muito distantes da cruel realidade dos jovens infratores. A ociosidade e as horas vazias são a oficina do diabo, como diz com sabedoria o ditado popular. Há de se encontrar mecanismos de estímulo para ocupar a mente e o tempo desses nossos jovens, acolhidos nas causas de reeducação, mecanismos que possam realmente mostrar-lhes alternativas mais interessantes daquelas que o mundo do crime lhes acena. Esse assunto deve ser encarado de frente com seriedade que o tema requer. Creio que todas as leis são feitas sempre com os melhores propósitos e a que se refere aos nossos jovens não é diferente. Mas o tempo passa, a realidade se modifica e as necessidades se transformam, e se não houver correção de trajetória, acabarão caindo no vazio, tornando-se obsoletas, anacrônicas e desrespeitadas pelos próprios interessados. Nossos legisladores, que nos perdoem, mas falham clamorosamente ao não analisar os pontos positivos e negativos de uma lei, corrigindo-as em tempo hábil, adequando-as à realidade que vivemos e fazendo cumpri-las com rigor para que sejam, no mínimo, respeitadas pelos próprios infratores. O professor suspirou fundo, fazendo uma pausa para reflexão, e em seguida concluiu: como vemos, Virgílio, a educação é o princípio do bem e da estrutura moral. Por outro lado, a falta de educação torna os caminhos muito estreitos, diminui as possibilidades e alternativas e escancara as portas para as vias tortuosas do mal. É triste constatar que nosso querido Brasil ainda está distante de atitudes firmes e serenas que possam proporcionar escolas e ensino às nossas crianças que residem em locais mais pobres e distantes de nosso país, onde se encontram nossos irmãos brasileiros, esquecidos dos políticos corruptos, que se importam apenas com as reeleições e a manutenção dos favores à parentela e aos amigos mais chegados. Um dia, quem sabe não muito distante, quando no vendaval da renovação da grande transição, os políticos corruptos e inescrupulosos já tiverem sido varridos do nosso planeta, haverá de surgir uma nova era. Tenho esperança de ver nossa pátria querida, cuidando com respeito de nossas crianças, proporcionando-lhes educação e a dignidade para que se tornem cidadãos exemplares e possam trazer no peito a felicidade de terem nascido nesta abençoada pátria. O professor Licurgo concluiu, visivelmente emocionado. Conhecia o professor de longa data. Sempre fora um cidadão exemplar,
um professor dedicado e homem de mais alta moral. Sentimentos de seriedade, respeito ao próximo e civilidade e solidariedade sempre foram marcas inesquecíveis de seu caráter. Sabia como ele se sentia ao expressar seu desencanto com o estado da situação. Abracei-o comovido, pois também era minha esperança que, num futuro não muito distante, pudéssemos ter um novo mundo e um Brasil renovado em sua missão de coração do mundo e pátria do Evangelho. A hora era chegada e os convidados já se encontravam presentes, um número seleto e reduzido. A reunião seria destinada apenas aos responsáveis pelos trabalhos na crosta de nossa colônia e das colônias adjacentes, esclareceu-me o instrutor. Irmão Plácido, nosso dirigente maior, assumiu a direção dos trabalhos, convidando-nos à prece proferida por ele com emoção enquanto o ambiente se iluminava, ampliando sua extensão para além dos limites por nós conhecidos. No alto da cúpula da construção, uma luz descia de esferas mais elevadas, trazendo aos nossos domínios uma figura translúcida e vaporosa que tomava forma e se condensava aos poucos. Era a representante do mundo superior que se fazia presente materializando-se entre nós, se assim podemos definir, apresentando seu corpo perispiritual envolvido por luz fosforescente. A reunião iria ter início sob os auspícios de Jesus Cristo, o Divino Mestre, anunciou o dirigente. Aguardem, a história continua.